Olá, vamos falar desta semana 7, a semana que trata de Merudanda, o eixo central do corpo. Umas luzes, né? Umas lâmpadas aqui em cima que dão esses feixes de luz aqui, meio psicodélicos, mas são lâmpadas, não sei por que ficou assim. Vamos lá, começando como tem feito com um poema de Alberto Caeiro, poema um tapa na cara. Sempre que penso uma coisa, traio-a. Só tendo-a diante de mim, devo pensar nela. Não pensando, mas vendo. Não com o pensamento, mas com os olhos. Uma coisa que é visível existe para se ver. E o que existe para os olhos não tem que existir para o pensamento. Só existe diretamente para os olhos e não para o pensamento. Olho e as coisas existem. Penso e existo só eu. Gente do céu. Como tem, né, capacidade de transmitir assim numa síntese muito precisa em tudo que a gente fica procurando dizer. Eu troco sempre, né, o ver pelo sentir. Se a gente troca o ver pelo sentir, né, isso cabe ainda mais diante da nossa prática. Então, sempre que penso uma coisa, atraio-a. Só tendo-a diante de mim, devo pensar nela. Mas não pensando, mas vendo ou sentindo. Não pensando, mas sentindo. Não com pensamento, mas com os olhos, ou esses olhos internos que sentem. Né? Uma coisa que é sensível existe para ser sentida. E o que existe para os olhos, ou a sensação interna, não tem que existir para o pensamento. Só existe diretamente para as sensações e não para o pensamento. Sinto e as coisas existem. Penso e existo só eu. Muito interessante, né? Muito interessante. De alguma maneira, então, sempre que pensamos em uma coisa, em uma técnica, sempre que pensamos naquilo que estamos fazendo, ou naquilo que nós vamos fazer, ou naquilo que deveria ser feito, né, traímos essa coisa. Essa coisa, ela existe para ser sentida, e é só quando ela se apodera de nós de alguma maneira é que há espaço para que a gente não se envolva com pensamentos e assim não traímos estas coisas. Muito bem, Merudanda. Merudanda é uma expressão utilizada frequentemente no yoga para representar o eixo central do corpo, né? Esse eixo central. Se aproxima do eixo da coluna vertebral, mas não equivale exatamente, não é exatamente o eixo da coluna vertebral, pois o eixo vai até o topo da cabeça. Então, esse eixo da coluna vai desde a base, ali do períneo, e a base da coluna também não vai exatamente ali, né? Tem o cóccix, mas é um pouco diferente, percorre todo o centro do corpo e vai até o topo da cabeça. Não é o eixo da coluna também, porque nunca será, nunca é, nunca pode ser uma estrutura material, física. A gente está sempre tratando do corpo de sensações. A coluna é algo desse Ana Maya Kosha, enquanto que Merudanda, esse eixo, é parte de Pranamaya Kosha. É um corpo não material, é um corpo de sensações, é uma parte específica do nosso corpo de sensações. Monte Meru é o nome de uma montanha mitológica. Alguns vão dizer que essa montanha existe, não importa. Né? A maior parte das pessoas vai dizer que é uma montanha mitológica. Danda literalmente é bastão. E eu acho muito interessante, muito curioso como se utiliza algo tão sólido e grandioso, né? Tão grandioso como uma montanha, para representar esse eixo. Tem outras coisas também firmes que poderiam ser usadas, mas foi usada uma montanha, um bastão que atravessa o tronco tão firmemente que se assemelha à sensação de uma montanha interna. Esse é Merudanda. Mas mesmo assim, né, mesmo dando essa ressalva, o Merudanda não é precisamente a coluna. Mesmo assim, nesse momento do programa, muitas vezes eu vou me utilizar da própria coluna para simplificar um pouco as coisas, tá? Porque a nossa primeira abordagem, ela é de fato pela estrutura da coluna vertebral. Então, Merudanda, nesse momento,
está muito mais perto da própria coluna vertebral mesmo. Então a gente está querendo criar, nesse momento do programa, uma certa capacidade de sentir a coluna vertebral. Já sabemos, né, que sentir se relaciona com a percepção da vida, que pulsa, que flui a esses movimentos da vida, e não a estrutura em si, certo? Então sentir a coluna já é, de alguma maneira, sentir esse corpo de sensações que anima, né, que dá vida à nossa coluna. Fico me questionando, então, sempre faço isso. Quanto ao momento de se falar sobre isso, né? Assim como no asana. Mas assim como eu chamei o asana de asana 1, agora também é como se fosse um Merudanda 1, porque a gente vai tendo cada vez mais propriedade, né, sobre o asana e sobre o seu eixo com o passar das próximas semanas. A gente vai começar a abordar de uma maneira mais precisa, escolhendo técnicas específicas para isso. Cada parte construindo um Merdanda ainda mais sólido. E aí a gente vai chamando isso de depois de Merudanda 2 ou 3, tá? Sobre a estrutura da coluna vertebral. Então aqui eu quero colocar algumas imagens. Então vamos lá, colocar algumas imagens aqui. Coluna vertebral. Então a coluna, ela é composta, né? Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais. Ela é composta por 4 partes. Pelo sacro, essa parte aqui um pouco estranha da coluna, que fica encaixada no quadril, faz parte da estrutura da pelve, a estrutura do quadril. A região lombar, a região torácica e a região cervical. Bom, então o sacro, essa partezinha, o sacro não se move independentemente, o sacro se move todo em conjunto. A partir da lombar é que a gente começa a ter movimentos vértebra por vértebra. Claro que não independentemente, mas as vértebras todas em conjunto, né, elas vão dando, elas se movem muito pouco entre si, cada uma delas. Mas a coluna composta por tantas vértebras produz esse movimento amplo. Outra coisa importante, a coluna, ela tem suas curvaturas, né? Então o sacro tem uma concavidade, a lombar tem outra, uma convexidade, desculpa, a lombar uma concavidade, a torácica tem uma outra curvatura, e a cervical também, tá? Então respeitar e compreender essas curvaturas é uma coisa importante. A coluna, então, isso que a gente sente, né? Se a gente toca atrás nas costas, a gente vai sentir essas pontinhas aqui. E essas pontinhas, elas não são ainda as vértebras, elas chamam processo espinhoso. Elas, elas são quase da mesma espessura, né? Aqui, especialmente nessa parte baixa, na lombar, da mesma espessura da vértebra, e a vértebra começa depois. Então, se a gente for pegar desde o ponto, da pontinha que a gente sente, da coluna lá atrás, nas costas, até a frente da vértebra, isso ocupa um espaço razoavelmente grande dentro do corpo. Tá? Vou mostrar aqui a região cervical, que aí talvez a gente tenha uma ideia melhor sobre isso. Região cervical. Então veja, bom, primeiro, ponto interessante, né? O encaixe da última vértebra no crânio está quase no nível dos olhos, né? Está até um pouco acima disso, está quase no nível dos olhos, tá bom? Nível aqui alto do maxilar. Mas o que eu queria mostrar é, tá bom, a gente sente aqui, a gente toca atrás, né, aqui do pescoço, a gente vai sentir essas pontas. Dessas pontas até a frente das vértebras tem muito espaço, e esse é o pescoço, né? Então, tem mais coluna ocupando o espaço do pescoço do que a própria traqueia. Laringe, faringe, não estão aqui, traqueia, né? Isso que a gente pode sentir, esse tubo que a gente pode sentir aqui na frente do pescoço, ele está logo aqui atrás, as vértebras estão, né, ocupando todo esse volume de pescoço. Então, isso é algo importante para a gente se dar conta. Muito bem. Outras coisas interessantes e importantes.
O cóccix, né? Então a pontinha inferior lá da coluna, ela está associada à região anal por um ligamento chamado anococcígeo. E a vértebra superior, ela está associada à região do crânio. Bom, então ir reduzindo essa associação da coluna como uma linha nas costas e compreendendo que tem muita coluna para dentro do corpo, né? E criando essa percepção de volume interno é algo bastante importante. A frente da coluna ela atravessa uma parte bastante interna do corpo, né? Como a gente vai compondo, então, a percepção da coluna? A coluna é rodeada por músculos. Esses músculos mantêm a coesão e dão mobilidade a ela. Uma das formas de sentir a coluna é se envolver com a atividade vital a partir dessas musculaturas. É sentir esses músculos, a vida pulsante desses músculos. O movimento, o alongamento, o relaxamento e a contração, né, a força, são formas da gente ir adquirindo essa sensibilidade. Outra forma de acessar, né, a coluna é por meio da vibração, que se propaga pelos ossos, né? Seja por um toque, a gente fez isso, um toque no externo, que vai me ajudando a direcionar a sensação dessa vibração para a coluna, ou mesmo pela propagação do som, emitir um som que vibra, né? E isso vibra concretamente, né? Vibra os ossos. E esse som, essa vibração do som pode ser também sentida na coluna, né? Se a gente vai se afinando em relação a isso. Bom, e se falamos que o asana é algo firme e confortável simultaneamente, essa sensação de firmeza e conforto, ela vem principalmente por meio do encontro de um eixo muito forte, porém desprovido de esforço, aquela força que é muito forte, mas que não é feita à base de esforço, muito menos de cansaço. Esse eixo firme é chave também para reduzirmos as tensões de musculaturas mais periféricas e que precisam estar mais liberadas de suas funções estruturais para participar mais amplamente da respiração. Né? Então, se eu trago a firmeza para o eixo central, consigo liberar as musculaturas mais periféricas, torácicas, lembrando também sempre de observar as costas, né, para que haja um fluir, um pulsar, uma movimentação respiratória mais livre. Né? E assim a gente vai encontrando, buscando uma estrutura, né, nessa postura de meditação. Bom, outras coisas importantes. A vida, esse movimento da vida, esse pulsar, esse fluir, não é algo constante. Né? Ele tem um ritmo, ou um pulso, se a gente quiser usar outra palavra. Ritmo não é exatamente igual ao pulso. Pulso tem algo de mais livre do que o próprio ritmo. E essa coisa inconstante, né, também pode ser observada à medida que a gente vai aprofundando a área da coluna vertebral. Não buscar, não procurar, né, uma sensação de Merudanda uniformemente firme, uniformemente estável, mas reconhecer que, assim como todo pulsar da vida, a nossa coluna também pulsa. Se torna às vezes mais intensa essa força, às vezes menos, às vezes mais concreta, às vezes mais difusa. Ela tem um certo movimento, que é justamente o reconhecimento desse movimento da vida. Bom, a coluna, né, então, isso vai ser abordado em outro momento, quando a gente for falar da estrutura interna, mas já é importante a gente trazer a questão de que a coluna, ela não se sustenta por conta própria. Né? Ela depende dessas musculaturas, ela conta com um sofisticado mecanismo, né? Então depende dessas musculaturas, depende de outras musculaturas também periféricas. Tá? Então não vamos tratar a coluna isoladamente como sendo uma espécie de pilar de sustentação. Tá? Mas a gente vai aprendendo a compor, mesmo que ainda a gente não entre em detalhes sobre isso, mas a gente vai aprendendo a compor uma, um mecanismo, né, de construção dessa estrutura interna que vai ser abordada mais para frente.
Muito bem, eu gosto sempre de trazer assim um pouco dessas imagens mais lúdicas de Kahneman, que vão mostrar o nosso eixo de uma forma diferente. Ah, então é como se a gente fosse atravessados por uma espécie de eixo. Não é claro que a nossa estrutura não é assim, mas na sensação, que é o que está sendo representado aqui, muito mais orientado pela sensação, é como se houvesse uma periferia e como se houvesse um tubo interno que nos atravessa. Nem sempre esse tubo vai ser percebido com suas curvaturas, com seus detalhes, com as vértebras, né? Às vezes a sensação é de algo muito firme, forte, sólido, reto, às vezes como um bastão, né? Quando isso nos toma, se apodera de nós, aquela coisa do fazer entre aspas, que nós não estamos efetivamente fazendo, mas deixando que algo nos tome, a sensação que nos atravessa nem sempre é de uma coluna, as suas curvaturas, no seu local preciso, mas às vezes é de um tubo que atravessa o eixo do corpo inteiro. Quando a gente vai para a linguagem do yoga, né, a gente vai para uma representação como esta, uma representação de nadis. Né? Então, aqui no meio é o nadi central, chamado Sushumna. Aqui dos lados são os nadis laterais, Ida à esquerda, Pinga à direita, e aqui no meio esses nadis, esse nadi, ele atravessa os centros chamados chakras. Também vamos falar disso mais para frente, mas a gente já está, né, falando de alguma coisa parecida com isso. Se esse eixo é um eixo do corpo de sensações e não é um eixo material, por mais que a gente faça essa abordagem mais material no primeiro momento, é importante a gente já saber do que se trata isso na linguagem, tá, mais sutil, de estrutura sutil do yoga. Muito bem. Então, este é Merudanda. Merudanda 1. Depois a gente vai abordando mais detalhes, parte por parte da coluna, mais especificamente, com o avançar das próximas semanas. Então, boas práticas.